15 ela para, mas aí é só voltar de volta. 4h25. É, 4h25. Eu pensei, sabe, será que tá passando nada? Eu fiquei escrevendo também o que ele estava falando, que mistura. De repente pega a bola assim atrás. Também que seguir a linha, né? Espiral. Do que é feito isso aqui? Esse é pão integral com... acho que é com inhame. Farinha integral e inhame. Vou botar ela um pouco mais perto por causa do som? Olha, legal. Ah, ok. Deixa eu separar. Nossa, seria ótimo se fosse. É colírio com... Falou, né? Sanã já seja um antibiótico. Então, eu tava lendo uns estudos, assim, que, tipo, às vezes podem medicinal pra glaucoma, meio que uma parada de você aplicar uma vez por semana. Só? Vamos lá pra uma retomada. Eu pensei igual sexta, sábado. Quando eu fui em Chinô, era sobre isso. Uma amiga minha foi, Luana. Então assim, vamos fazer assim, a Neotune me faz uma fala, eu pego na sequência e vou esclarecer talvez um ponto que ficou, que é importante a gente dar continuidade. E aí talvez aí já começar a falar logo em seguida já do qual é o plano que a gente propõe, né, com base nisso. Que a fala de vocês já é muito interessante para isso. Então, vou falar algumas das atividades que eu faço agora. Igual que o Luiz, o Wilber, no voluntariado para a MAI. Eu tento organizar alguns processos da MAI, do viveiro, das reuniões, a certificação, as coisas que são mais geral. Eu tento organizar e passar o máximo possível de informações para os associados da MAI, e assim algumas pessoas vão tomando essas atividades, por exemplo, a da certificação que os meninos tomaram, do viveiro que o coletivo de mulheres tomou, a comercialização só um pouquinho eu estou ali, mas dando algumas... tomando algumas informações para ver o que a gente pode fazer com isso. Trabalho com as mulheres, que essa é a atividade que eu mais gosto agora, além de fazer agrofloresta. Sou agricultora, sou parceira agora de ex-agricultor convencional que está fazendo a transição junto comigo, que é uma atividade que também eu estou gostando bastante. E acredito que essas são as atividades, né, que eu estou desenvolvendo agora. Também sou estudante, algumas vezes. E o meu interesse com relação à MAI, com relação à agricultura, eu vejo, porque acredito que se estivesse em outra comunidade, provavelmente ia ter o mesmo interesse, e que até hoje estava comentando para o Wilber, que o meu interesse maior é que as pessoas conseguissem perceber na resistência que a gente está, na luta que a gente está com relação à agricultura, né? Todo esse movimento social que a gente tem. E essa é uma das coisas que eu sinto que a gente está muito, mesmo que faz agrofloresta e que quer se alimentar muito bem, ainda eu sinto que os agricultores e as agricultoras não têm consciência do processo que a gente está vivenciando.
Então, meu interesse maior vai direcionado para esse caminho, né? Eu gostaria que a gente fosse mais militante. Talvez não militante no sentido do MCT, né? Alienado. Aham. Mas que tivesse noção, né, da ferramenta que a gente tem aqui com o sistema agroflorestal e tivesse noção de quão importante a gente é ao ser agricultor. Então, o meu interesse maior é isso, que a gente tivesse essa consciência, que mais pessoas, mais agricultores tivessem essa consciência e que a gente pudesse fazer uma transformação maior, envolvendo os consumidores. Uma transformação assim de nível de reevolução. Esse é o meu interesse. Por isso que eu falo que poderia ser aqui ou poderia ser em outro lugar, né? Bem, então vou assumir a gente. Um tema só por causa do tempo, né? A história dos tempos às vezes também é o limite, né? Mas acho que a fala foi muito interessante para a gente começar a colocar alguns pontos que nós já tínhamos discutido, que era nós mesclamos uma série de atividades, né? Como vocês viram, na própria a lógica sistêmica que o Gilbert está se referindo, né? Nós não podemos atuar em tudo ao mesmo tempo e tudo isso, né? Então a gente vai ter que realmente selecionar, nós vamos ter que fazer uma escolha, né? O Jonathan já vinha falado um pouquinho disso, que a gente já trabalhou uma espécie de um afunilamento, assim, né? Que a gente tem uma série de coisas para trabalhar e nós temos que escolher uma. E a princípio nós tínhamos feito o acordo de trabalhar com esse núcleo do núcleo da AMAI. E aí o trabalho que vocês fazem para coordenar isso, que esse trabalho que vocês estão dizendo, um trabalho voluntário. Então isso já diz muita coisa, né? Vocês estão dedicando, entre todas as atividades que vocês têm, vocês ainda têm que fazer isso, né? E ela está sendo de forma voluntária. Evidentemente que aí estão todos esses interesses por trás ideológicos, porque a gente investe tempo da gente porque a gente acredita na série de coisas. Então, só para delimitar, diz assim, para o Gilbert, principalmente, talvez, que o Gilbert está um pouquinho fora ali, que toda essa dimensão que tu abriu, nós não vamos atacá-la nesse momento de jeito nenhum. Então, assim, só para quebrar a tua expectativa, ou seja, nós vamos trabalhar com o trabalho de vocês, entre vocês, como é que vocês vão poder melhorar esse processo de coordenação entre vocês, para vocês darem conta de tudo isso de repente, né? Ou seja, como é que começar a abordar tudo isso de repente. Eu acho que é por aí que a gente está dizendo, como é que nós podemos atuar um pouquinho aqui entre vocês, para que vocês possam começar a dimensionar a todos esses outros elementos. E depois, de repente, numa outra fase, nós vemos acordados assim, vamos entrar numa outra fase e vamos escolher uma dessas para dar. Então, cada uma delas a gente vai entrar mais fundo. E aí, para te dar uma ideia do que significa isso, talvez até para o pessoal da Mutirô, é a relação que a Nautume fez com o tema da consciência, que é o tema do consumidor, por exemplo, né? Então essa coisa, tem um grupo de pessoas interessadas, que vocês existem, todos acreditam, veem vocês com bons olhos, todo mundo elogia, coisa e tal, mas o tema é que eles não veem e fazem. O problema é que quando a gente diz assim, eu vou fazer, eles se retiram, ele não se corresponsabiliza. Então esse é o perigo de nós aqui, entendeu? E nós não vamos resolver para ti. Nós podemos sim, nós vamos nos corresponsabilizar, de nós meter junto para ver qual é o tema do trabalho que nós podemos ajudar aí. Então esse é um tema que é difícil, é de vocês o negócio, né? É de vocês mesmo, entre vocês, que a gente vai tentar ajustar aí, ver o que, porque tem coisas que vocês estão tentando fazer que é impossível de ser resolvido. Nós vamos ter que, de repente, ver mais corresponsabilizados, ver onde é que estão os impedimentos todos esses, assim, não dá conta de fazer tudo isso. E aí ver como é que no final das contas a gente vai tentar chegar, né, nós termos consciência de nós mesmos, de muita coisa
que não dá para fazer. E aí isso vai nos levar num limite máximo do nosso ser, e nós vamos entrar em confronto sobre isso, e aí que a gente vai, nesse confronto, que a gente vai achar alguma coisa. Então, vai doer um pouco, né? A gente chega nessas coisas que a gente quer resolver, mas a gente vai ver que é aquele, né? Se a gente correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Então, esse mas a chegar nesse momento, a gente vai tentar no discurso, vai tentar de outro jeito, vai empurrar. A teoria, ela visa esse tema, né? Visa isso. Então, é um pouco por aí, para deixar um pouco claro realmente nessa história. E esse tema da intenção, eu acho que, no caso particular, né? É difícil de dizer realmente assim qual é a intenção verdadeira, mas ela está num nível ideológico, evidentemente. Eu sou o único remunerado aqui, que tenho segurança no trabalho, então eu já vejo meu engajamento na história. Por aí. Eu acho que agora talvez a gente pudesse passar um pouco para dizer o que nós estávamos pretendendo com relação a esse, qual seria nosso plano de trabalho com respeito a isso. Então, o Osni fez um trabalho lá, por exemplo, uma das coisas que ele quis deixar muito clara para nós mesmos, que é o nosso próprio trabalho, não sabe dessa discussão, que é qual é o nosso trabalho aqui, né? Os estudantes aqui estão nos acompanhando, eles não tiveram nenhuma base teórica sobre isso, de como é que funciona, coisa e tal. Eles aqui estão quase que zerados, assim, né? Então é interessante também que eles não estão carregados de coisas, tendências, e formas de se expressar, coisa e tal. Mas eles estão, teoricamente, nós estamos chamando a atenção, eles vão trabalhar para nós observar a mim, o Jonathan e o Osni. A função deles é nos observar e nos monitorar e a partir disso ver o que a gente pode melhorar, inclusive no nosso trabalho nessa relação. Então essa é uma parte do grupo. E outra parte do grupo a gente vai tentar atuar diretamente com vocês na primeira questão, sobre esse tema do trabalho de coordenação de vocês da MAI. Então, a gente acredita que para a gente fazer isso, a gente precisa colocar em movimento alguma coisa que tenha a ver com esse trabalho de coordenação de vocês. E aí, ele é difícil de eu perguntar para vocês, aqui agora, né? Vamos começar a falar sobre isso. Então a gente prevê que em torno disso, o Osni fez um esboço lá. Não sei se você quer falar sobre isso, Osni? Ou quer que eu prefiro que eu continue falando? Eu fico falando o tempo inteiro. Só para distribuir um pouco a palavra. Não, pode concluir. Eu tenho uma sequência aqui desde... Tá. Então a ideia de que a gente centre nessa história da coordenação, a partir daí, ela vem de uma... Normalmente a gente diz assim, vem da coisa do imediato, né? Aquilo que vocês têm que fazer amanhã, na semana que vem, o que vocês têm que fazer para a MAI? O que vocês vão fazer para a MAI semana que vem? O que vocês têm que fazer? Né? Vocês vão fazer uma reunião, vão fazer um mutirão, qual é a atividade que vocês têm que fazer? E o que isso demanda de vocês, de organização de vocês para fazer isso? Como é que vocês fazem isso? Né? E aí não adianta perguntar para vocês, se o vocês é ninguém. Então eu tenho que perguntar individualmente para cada um. Depois a gente juntar esses individual e ver onde é que está o elemento coletivo aí, que tem coisas comuns. Então a gente acredita que para fazer isso a gente vai necessitar aí de entre uns 5, 7 encontros, dependendo de como isso for feito, né? De como a densidade de como isso for feito. Então e esses encontros normalmente são em termos de semanas, né? A gente teria que ver assim, ter essas corresponsabilidades de a gente acertar uma agenda nessas semanas. Um tempo normalmente é em torno disso, aqui é um pouco mais longo, mas é em torno de 2 horas. Acho que 2 horas é um tempo suficiente para a gente trabalhar.
né? Para não cansar muito, né? Porque depois fica muito longo e cansativo, a gente já perde a atenção. Ainda mais se vem uma alimentação no meio. Então, o desenho assim rápido é esse. Esse Wozniak é... Eu podia... Vamos... Primeira coisa. Vamos olhar na hora. Que hora que é agora? 20 para as 5. Eu acho que dá pra gente... Não sei se mais alguém quer tomar um café, quer levantar, quer fazer alguma coisa. Queria a gente acordar um horário pra gente terminar aí. Pode ser? Tu não estava no início. Nós acordamos isso. Hã? Já acordamos. Aqui no início, a hora que eu tava mexendo ali? Não, a hora que você estava para lá. Que horário que é o... 5 e 5. Não, que hora que termina? É. 5 e 5? Número cabalístico? Começou 3 e 3 e vai terminar 5 e 5. Então tá, então temos 25 minutos Uhum. pra gente alinhar. Dá uma olhada aí, mano. Pra gente alinhar alguma coisa. Se quiserem acordar uma prorrogação... Eu só queria fazer um adendozinho pequenininho. Vamos lá, é bom. Daí eu tenho um ciclo fechado de uma conversa aqui pra gente encerrar hoje, né? Então, vamos. Não, em relação à questão de levantar o lanchinho, acho que isso na verdade ajuda do que atrapalha, assim. Eu não consigo ficar muito tempo sentada, eu fico agoniada. Então se eu levanto, sei lá, eu posso ficar a reunião inteira levantada, em pé, e talvez eu esteja mais presente em pé e me movimentando do que parada. Estou na escola, tem 4 anos. Não, é só pra falar que... Mas você às vezes- entendeu isso? Eu gostei. Você tá se sentindo assim, pressionado? Não tô me sentindo pressionada. É só na questão dos acordos, deles serem visíveis, né, e estarem presentes, né, tentando atender as necessidades individuais de cada pessoinha que está aqui nessa construção. Então, de às vezes, essa movimentação é boa, tipo o que você trouxe na reunião que a gente teve em sala, né, de gente, calma, vamos fazer talvez um intervalo, vamos... A gente... Só pra... Sim. A gente só não pode confundir duas sabe? coisas, né? Uma coisa é a gente levantar durante a reunião e outra coisa é a gente ter um ciclo de coisas que a gente está fazendo, né? E a gente não desfazer a reunião, que são coisas diferentes, né? Agora levantar, ninguém está pressionado a ficar... Mas, pode falar. Eu quero sair um pouquinho, 2 minutinhos eu vou. Seria bom você ir antes da gente começar, senão... Por isso que eu tô... Então, tô por favor. falando. Aí se vocês querem acordar outro horário Aham. e... Até 5 e 7. Então. o que o Uber disse, se a gripe... Nós não temos essa noção clara de quanto é que nós podemos enquanto são necessários para a gente acessar algumas coisas entre vocês que vai surgir nessa história de fazer o trabalho, né? O Hugo estava falando de alguns detalhes ali, a gente tem que coordenar essas coisas, como é que a gente faz a reunião, coisa e tal, que as pessoas fiquem atentas. Então tudo isso aí, o negócio é afinar ali. E essa afinada ali, ela pode ser rápida, como não pode não ser, né? A gente pode ficar ainda discursando um pouco mais generalista, coisa e tal, não sei o quê. Até chegar na coisa lá, né? É moroso, né? Pode ser ou não ser. Nós não temos uma regra para isso. Onde é que você estava? Meu Deus! Eu mergulho. Eu tava me divertindo. Não é pra você ter saído, não, né? Cada cor. Parece. Eu tô tentando lembrar o nome, não consigo. Tinha um cavalo dessa cor. Tinha um cavalo dessa cor. Morava no sítio também? Eu morava no interior de São Paulo. Aí, Então, mas uns uma 4 ou coisa 5 que eu anos me antes de eu ir pra pergunto é se capital, algum eu tinha dia a gente vai eu tive chegar, que vender antes de ir pra lá. sabe, nesse Qual era o ponto nome que a gente fala, acho que Era ele é uma Ted. coisa muito inatingível, assim, de certa forma. Era muito O bom. núcleo, né, Ficava assim perto de sei casa. lá,
X da Vai questão. ter muito Nossa, criança. A questão não existe. Então, Criançada aí ia subir nele assim, sem talvez corda o que a nenhuma. gente pode tentar fazer é tornar menos moroso, sabe? Ser um pouco mais... Não ficar esmiuçando tanto a coisa, sabe? Porque, sei lá, o trabalho de um agricultor é também na tentativa e erro, né? Você vai lá, tenta um novo sistema, não deu certo, aí você vai adequando o negócio até que ele funcione. Então, talvez uma possibilidade da gente trazer mais agilidade é isso, assim, sabe? Ser mais... Vamos tentar isso? Então vamos. E aí a gente tenta, lógico que embasado e não uma ideia superficial, né? Mas uma ideia discutida, debatida, aprofundada, mas tentar ser um pouco mais prático nas ações, assim, sabe? E não ficar num plano tão do debate só, sabe? Porque isso do tempo era uma coisa que eu via muito na outra organização que eu participava, assim. E que não tinha extensionista, não tinha estágio, não tinha universidade perto, não tinha nada. Era a galera... Pela galera que teve que se mobilizar, porque senão ia ser engolida pelo desenvolvimentismo. Mas que era muito precioso o tempo das pessoas ali. E que se você devagasse um pouquinho mais, pronto, perdeu, acabou, já foi, a pessoa já tá lá na casa dela, nas coisas que ela tem que fazer e tal. E aí quando a gente foi tentando tornar mais prático, a gente começou a ver um resultado melhor, assim, sabe? Vamos tentar dessa forma? Vamos fazer a festa do mangue, que foi uma das atividades que a gente fez. E aí, nisso, a gente dividiu em grupo de trabalho. E aí, os grupos de trabalho conseguiram funcionar muito melhor neles, organizados neles mesmos, do que num grupo todo, você tomar uma decisão. Sabe? Sim. Isso que nós vamos falar agora. Uhum. É bem por aí que a gente vai, e essa tua fala já permite colocar de cara assim um primeiro ponto de partida, da onde que a gente parte, né? Então a gente parte num princípio de que tem essencialmente dois tipos de saberes aí. Um saber que é o saber verdadeiro, que é o saber real, que é aquele de quem faz, de quem está no dia a dia fazendo, né? Mas existe um outro saber que é um saber que sistematiza isso, que teoriza isso no campo das ideias. Então, ter bem claro esses dois saberes aí pra gente é um fundamento básico aqui para entender a proposta que a gente tá fazendo. Então, o que eu vou retomar de novo essa questão aí daqui a pouco, mas a gente não acordou o tempo ainda. Então agora pode ser até umas 5h30? Não. Que horas são? Agora é 10 para 5. 8 para 5. Até 5h15, então uns 25 minutos. Então tá bom. Então, é que daí a gente vai ter que vai correr mais. Não dá para aprofundar tanto. Então o Lezama, do ponto de vista prático, né? O Lezama ele estava falando um pouco de como que está organizado essa proposta, porque o que a gente traz, né, hoje é uma espécie de uma proposta, né, para vocês e para a gente começar a construir um trabalho junto. Então a ideia é que a gente trabalhe com um método, que é um método que ele chama Laboratório de Mudança. Por que esse método, né? E qual que é a diferença dele para outros métodos? A gente já testou durante muito tempo aí, já partiu
já fez, junto com outras organizações, aquilo que a gente chama que são os saberes dos especialistas, né? Então, algo que está no campo desse saber dos especialistas, que chegam em determinado local e dizem o que tem que ser feito, né? Que é o que o Sebrae faz, né? O Sebrae, ele faz isso, né? Ele chega e diz o que você tem que fazer. E a gente fez isso durante um tempo, né? Então você chega lá e fala, ó, o Gilbert faz uma... Muito provavelmente a gente perdeu a tua gravação aí do que você falou, mas você já fez essa fala em vários outros momentos, né? E a gente consegue recuperar ela, que é uma leitura gerencial de todo o negócio que eu acho muito importante a gente explorar ela e trazer os elementos, porque eu consigo visualizar várias coisas ali nessa tua análise sistêmica da associação aí, né? Então, o que um especialista faz? Ele faz essa mesma análise e ele diz, então o teu problema é esse, tem que fazer isso aqui, ó. Tá um manual, te entrega um manual e você faz, né? Essa é uma abordagem de intervenção, digamos. Existe uma outra abordagem que vai para um outro campo, que ela busca partir das próprias pessoas, né? Que são as abordagens aí que a gente chama as abordagens participativas, né? A própria pesquisação. O Dragon Dream, eu conheço um pouco do Dragon Dream, mas ele parte um pouco desse princípio também, que é de envolver as pessoas, né, nas tomadas de decisão e tal, e na resolução dos problemas, né? Não sei se é o caso do Dragon Dream, mas principalmente a pesquisação, ela leva a um problema que é esse que você estava falando, e que o Lezama falou também, que é das pessoas elas participarem daquilo pelo benefício próprio e acaba se envolvendo com aquilo dali e acaba jogando a responsabilidade para o outro. Então eu estou colocando dois extremos de tipo de abordagem de intervenção. Então, de um lado são os especialistas, que o cara chega e diz o que tem que ser feito. Do outro lado, uma abordagem que parte também das pessoas, de todo mundo, que envolve todo mundo, mas que no fundo não envolve ninguém. De forma efetiva, assim, né? Então, o laboratório de mudança ele vai intervir entre esses dois tipos de abordagem. Ele busca não trazer um conhecimento, mas a ideia dele ela é de aprofundar um conceito de como que é o trabalho que está sendo realizado em um determinado grupo. Então, porque a gente tem um determinado conceito de como aquilo deve funcionar, né? Então a gente começa a questionar esse conceito e a gente posiciona ele de uma forma que ele possa ser expandido, né? A gente chama de expandir um conceito. Então a gente começa a entender o que a gente está fazendo, né? É aquilo mesmo, a gente vai para a prática, vamos partir do que está acontecendo agora, os problemas que a gente consegue ver agora, a partir do que está rolando, e a gente começa a entender, aprofundar isso que está acontecendo, buscando uma perspectiva histórica. Por que isso acontece dessa forma? Por que essa coisa está acontecendo desse jeito? A gente vai fazer esse exercício, né? Um pouco o passo a passo do trabalho é esse, né? A gente parte do que a gente está vendo agora, nesse momento. Vocês já fizeram uns relatos que já dá para a gente iniciar um puto de um trabalho, assim. Tem várias coisas, vários problemas que estão pegando agora, nesse momento. Só que a gente sabe que resolver exclusivamente esses problemas é uma enxugação de gelo, porque você resolve um e o outro está pegando, você resolve um, o outro está pegando, o outro está pegando, e é sempre essa relação que está acontecendo. Então o que no laboratório a gente tenta fazer? A gente tenta não já no primeiro momento enfrentar os problemas de cara. A gente busca investigar as possíveis causas desse problema. Então, quais são os conceitos, quais são as coisas que estão por trás disso que está pegando, né? Então, uma forma de fazer isso, então a gente parte do presente, a gente tenta entender um pouco da onde que vem isso, a partir de uma compreensão que a gente vai ter dessa atividade, da onde que está vindo isso, e daí a gente vai fazer depois que a gente vai fazer uma projeção de como resolver esses problemas. Depois a gente vai fazer uma projeção futura. Então, partimos do presente, vamos para o passado e depois a gente vai fazer uma projeção futura e a gente vai colocar ele... Aí que entra a história do colocar em movimento, né? Vamos testar essa nova ideia, que é construída por nós mesmos.
vamos testar ela, ver como é que ela vai se apagar. A ideia é que é o quê? Por isso que por isso que a gente fala de expandir um conceito, né? Então a gente pega uma compreensão que a gente tem hoje, a gente projeta ela para ela se expandir, para ela resolver, porque a gente parte do princípio que ela não está dando conta do que está pegando hoje, né? Temos um problema e o que a gente sabe hoje, ou a forma que a gente está organizando hoje, ela não dá conta desse problema. Então a gente projeta uma forma de resolver ele. Se o problema ele for resolvido, aí a gente está tendo uma expansão desse conceito. Claro que depois desse conceito resolvido, ele vai esbarrar em outro lugar, né? Mas ele já não é mais aquele ponto inicial, a gente já está num ponto acima. E assim o ciclo vai se refazendo até que a gente vá alcançando aquilo até que vai estabilizando, né? Tem essa história do estabilizar. Porque tem um momento que a gente resolve os problemas, daí durante um tempo os problemas ficam mais ou menos apaziguados, né? A gente consegue, mas chega um momento que ele vai travar de novo. E daí a gente vai ter que refazer o ciclo e assim que vai caminhando. Então esse é o laboratório de mudança. Esse é o conceito, bem rapidamente, assim, é o conceito que está por trás do laboratório de mudança, né? A gente nessa nossa primeira conversa aí, né, que vocês até questionaram a questão da teoria da atividade, né, que a partir dessa proposta, assim, ninguém precisa ficar especialista na teoria da atividade, ninguém vai estudar a teoria da atividade, né? A gente vai a partir daquilo que está pegando, existe todo um procedimento, uma metodologia ali de encontros onde a gente vai trabalhando esse conceito e vai aprofundando hoje. A gente teria outros métodos para utilizar para enfrentar esse mesmo problema, mas a gente decidiu escolher esse porque ele é bem mais sistemático, ele tem todo um esquema, né? E ele é aplicado mais em organizações. Então a gente acredita que ele possa dar um resultado bastante interessante para a organização da associação. Tá claro até aqui? O que é mais ou menos a